Fala, empresário, pessoas de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lucre Mais, o nosso podcast que fala exatamente sobre histórias e negócios. Afinal de contas, todo bom negócio começou com uma grande história. Então, quero convidar todos vocês aí a tomar seu assento, pega tua pipoca, Coca-Cola, um cafezinho, teu suco e vem conosco nesse episódio que está sensacional. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o registro de marcas e patentes. Então, se você é empresário e você já utiliza o teu nome aí como marca, será que essa marca realmente está registrada? Por quê? A necessidade e a importância de sua empresa ter uma marca registrada. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Estou com ele aqui, um amigo, sem mais delongas aqui, meu amigo Paulo Luciano. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala, José. Tamo junto, meu amigo. Cara, quero externar aqui minha gratidão em receber você aqui no Lucre Mais. A gente tá de portas abertas realmente. Você que é um amigo de longa data, né? A gente fez ensino médio junto e... depois do ensino médio, cada um segue ali o seu caminho, né? E a gente se reencontrou nesse ambiente empresarial, no mundo dos negócios. E estamos ali dia após dia salvando empresas, né? Seja eu com a contabilidade, você com a assessoria empresarial e também trabalhista, não é isso? Sim, inclusive, verdade. Já falei pra galera entender. No caso, você tem um escritório que faz essa parte de assessoria empresarial e trabalhista. Isso. Nós temos o escritório PSIM Advocacia e atuamos primordialmente na parte de assessoria jurídica e empresarial. Temos também essa parte de registro de marcas. Atuamos também na parte trabalhista e regularização de imóveis. Show. Então, estamos nessa área aí há quase 2 décadas, sem dizer anos, né, para não aparentar ser velho. Mas estamos nessa batalha. Massa, batalha, cara. Porque, no meu caso específico, são 4 meninos para cuidar. No seu são 3, e aí a gente vai batalhando. A gente tava empatado, né? Tava empatado, aí você foi ali, agora eu sou um pouco mais competitivo do que você. Percebi. Mas aí... vai fechar, parar nos 4 meninos mesmo ou vai arriscar mais um? Eu costumo dizer que cada um sabe onde o sapato aperta, né? Então o meu já apertou demais, vou parar no 4. E assim Deus vai nos abençoando, a gente vai guiando e vai dando tudo certo. Claro. Eu acredito que Deus tem os seus propósitos, né? Projeto, a gente tá debaixo da graça, misericórdia do Senhor, é Ele que tem nos sustentado todo esse tempo. Aprova ao Senhor, a gente tá aqui depois de 20 e poucos anos, né? A gente tá junto aqui, podendo trocar essa ideia, saudáveis e falando sobre negócio, ajudando você que tá aí em casa, que hoje vai aprender a importância de ter uma marca registrada e como isso pode salvar a tua empresa. Então vamos lá, galera, pega papel e caneta, vamos começar aqui o nosso episódio. Eu quero que você também já encaminhe aí esse link do episódio para as pessoas que você conhece que pode estar passando por algum problema parecido ou até mesmo nem sabe que é necessário registrar uma marca. Então hoje a gente vai desmistificar esse tema, a gente vai trazer isso de uma linguagem bem prática e objetiva para que você que está aí do outro lado consiga entender realmente o quão importante é ter a sua empresa registrada e o quanto você pode economizar não tendo dor de cabeça com processos e desgastes. Até o psicológico eu acho que é o que é mais complicado, né? Abalado, né? Abalado. É verdade. Meu amigo, então vamos lá. Vamos começar primeiro aí, vamos explicar pra galera o que é, então, esse registro, o RM, registro de marcas, né, Luciano? Veja, José, o registro da marca nada mais é o jeito pelo qual você utiliza de forma exclusiva aquele nome da sua empresa. Eu costumo dizer que o registro de marca ele é equiparado ao casamento. No casamento, quando você contrai o casamento com a sua esposa ou com o seu marido, você tem direitos e deveres ali para serem exercidos. Verdade. Você tem que cuidar, você tem que proteger e você também pode usufruir. A mesma coisa é o registro de marca. Aquele registro que você faz, o nome da sua empresa, você tem o direito e tem deveres de cuidar, de proteger e de usar de forma exclusiva em detrimento de outrem, que possam ou queiram utilizar de forma indevida ou desproporcional essa sua marca. Massa, massa. Então, acho que um dos grandes benefícios da gente ter a marca registrada seria a exclusividade, você ter ela realmente como algo exclusivo.
É isso? Sim, não só exclusividade, mas também traz uma série de direitos e tranquilidades de ordem psicológicas, tá? É muito complicado, muitas vezes você está ali no final de um longo dia de trabalho, você vai descansar, tomar aquele banho que revigora as suas forças e naquele momento de descanso você fica imaginando, eu estou sendo processado por uma empresa XYZ porque estou utilizando o meu nome, a minha marca que eu constituí, que tem uma ligação emocional, pessoal comigo, e aí estou sendo processado e posso perder uma ação judicial, pagar uma indenização e ter que mudar toda a questão de placa, toda a parte de imagem da empresa que você estava ali utilizando de boa fé. Né? Verdade. Então, esse peso emocional e psicológico é o que eu costumo dizer que é um dos mais importantes. E aí, além disso, tem também realmente os benefícios de ordem financeira. Né? Quando você registra a sua marca, você ali traz um aumento no equity da sua empresa, algumas manobras, algumas situações que você precisa trabalhar ali na sua empresa, você precisa desse registro, como alguns domínios, e aí o registro de marca vai te trazer toda essa tranquilidade. Nesse caso, Luciano, eu acho que a pergunta que a gente pode lançar para a galera é fazê-los entender que quanto vale a sua tranquilidade. Essa é a pergunta. Quanto vale você estar de mente tranquilo, seu psicológico não ser abalado? Por quê? Porque como você bem falou aí, né? Às vezes existe uma característica no brasileiro, estava até comentando ainda há pouco sobre isso, que às vezes a gente só fecha a porta depois que o assaltante entra, né? Verdade. Então, assim, existe uma grande necessidade e eu queria lançar o desafio para você aí. Sua marca está registrada, você está com a empresa, o teu nome está patenteado. Por quê? Isso vai favorecer a você exatamente nessa tranquilidade, seja financeira ou principalmente emocional e psicológica. Meu amigo, eu entendi o que é o RM. Agora, como é que a gente faz? A galera que está em casa, qual é o passo a passo para iniciar? Eu sei que a solução vai ser procurar o seu escritório, que já já a gente vai deixar o arroba aqui também, mas qual é o passo a passo? É um processo judicial ou inicia como um processo administrativo, Luciano? Veja, José, o processo de registro de marca, ele é única e exclusivamente administrativo. Ele é feito junto ao INPI e lá se segue basicamente 6 passos até você ter o seu registro, né? O seu certificado para falar para todos que aquela marca é sua. Inicialmente, você precisa ali fazer uma busca prévia, saber nessa busca se existe alguma outra empresa que já utiliza esse nome da sua marca. Muitas vezes você faz uma pesquisa apenas na internet, né? Vê que ninguém está utilizando aquele nome ou nome parecido e pensa que aquela marca, aquele nome é seu. Mas, na verdade, essa busca ela precisa ser feita no INPI, porque quando você faz a solicitação dessa marca, a análise que é feita é com base no banco de dados deles lá e não no banco da internet. Mas voltando, o primeiro passo é fazer essa busca prévia, saber se alguém está já utilizando ou não, se existe viabilidade de registro. O segundo passo é você fazer um cadastro lá no INPI. Depois desse cadastro, você paga uma GRU que é emitida. Depois do pagamento da GRU, você faz a solicitação propriamente dita da marca. Lá nessa solicitação, você vai estar colocando se você vai estar requerendo o registro da marca de forma nominativa, se é por meio só do símbolo da marca, se é mista. E aí, quando você faz essa solicitação, o próprio INPI segue com os próximos passos, que é de análise da parte formal da solicitação, a análise da parte de mérito dessa sua solicitação e, por fim, ele estando tudo ok, sendo viável esse registro, eles vão te conceder o certificado, que é o certificado por meio do qual você pode mostrar para todos que é o proprietário e pode utilizar de forma exclusiva esse determinado nome. Tem um prazo? 10 anos, João? O prazo para que esse processo todo se conclua? Não, o prazo que você pode utilizar uma vez que você fez esse registro? Veja, quando você faz o depósito dessa solicitação, você ainda não é o proprietário
dessa marca. Você só passa a ser o proprietário quando tem o certificado. Do início da pesquisa de viabilidade de registro até você receber o seu certificado, gira em torno atualmente de 1 ano a 1 ano e meio. Depois que você recebe o certificado, dizendo que você é o proprietário dessa marca, você tem aí o prazo de 10 anos antes que esse certificado ele decaia, ele perca a valia. Aí, depois desses 10 anos, ou já terminando esses 10 anos, você pode, claro, pedir a prorrogação e etc. Renovação. Tem alguns outros prazos, mas aí, basicamente é isso. Você tendo o seu registro, esse registro vai valer por 10 anos. Top. E no caso, o prazo inicial quando você motiva, né, ou faz ali o processo administrativo, quando você inicia, ele tem um prazo de 1 ano. 1 ano, 1 ano e meio para poder ser concluído. É o que nós temos visto hoje. Entendi. Assim, essa análise é feita por parte dos técnicos do INPI. Do próprio INPI. Exato. Entendi. E o que a gente tem visto hoje é que tem demorado realmente 1 ano a 1 ano e meio. Por isso que a gente sempre toca na tecla de não fazer essa solicitação ou tentar fazer o registro de forma independente ou então com a empresa que não seja especializada. Entendi. Por quê? Muitas vezes, nessa pesquisa de viabilidade, ela é feita de forma equivocada ou não tão correta. Entendi. E aí o que acontece? Você inicia as suas atividades, faz a solicitação do pedido de registro da marca e aí já lá no final, depois de 1 ano e meio, você vai ver que não vai poder ser registrado. Então você perdeu aí 1 ano, 1 ano e meio utilizando uma marca que vai precisar mudar toda a parte de visual da empresa, tudo isso vai ter que ser mudado, é prejuízo financeiro. Caramba, dor de cabeça. Inclusive, depois que você está com tudo registrado, não, desculpa, já está habituado, né, a utilizar aquela marca, você já fortaleceu aquele brand, você tipo, já tem a identidade visual daquilo, você precisar alterar, mudar, é algo muito complexo, né, porque... O que eu acho pior é quando você tem aquela marca que tem uma ligação pessoal. Verdade. Né? A gente vê normalmente alguns empresários que chegam no escritório dizendo, olha, eu recebi essa notificação para deixar de utilizar a marca que eu criei, né? A marca que eu pesquisei, a marca que eu coloquei o nome, o símbolo, que tem uma ligação para mim de infância e agora eu estou precisando trocar, mudar, tem que fazer alguma coisa porque eu recebi a notificação judicial, sob pena de, incorrendo e não cumprir a notificação judicial, ter que pagar a multa. Essa é a parte bem complicada que a gente acredita que... Caraca. E eu acho que, tipo, quando leva para esse lado emocional também, né? E a gente tá falando sobre isso, o desgaste emocional e psicológico. Então, pessoa que já tem uma ligação afetiva com aquela questão da marca, imagina o quanto ele não deve ser uma dor. O cara deve ficar, pô, pé da vida, com raiva, porque realmente foi algo que ele criou, pelo menos ele achava, mas realmente o Brasil tem muitos negócios, tem muitas empresas, e acontece realmente essa questão de nomes acabar dando essa colidência, né, essa colisão aí, e a gente ter que fazer esse processo de alteração. Meu irmão, e se a gente pudesse definir para a galera que está em casa a diferença entre RM e RP? A gente consegue fazer essa distinção, é algo claro, Luciano? Sim. Primeiro, vamos explicar para eles o que é RM e o que é RP. O RM, que a gente chama de registro de marca, e o RP de registro de patentes, né? Apesar desses dois institutos serem feitos, solicitados esses registros no mesmo órgão, que é o INPI, são coisas totalmente diferentes. Normalmente, assim, a grosso modo, para que todos em casa entendam, o registro de marca você está registrando o nome da empresa ou de determinado produto. E o registro de patente, você basicamente está registrando o desenho industrial daquele determinado produto. Eu costumo falar sobre o iPhone. O iPhone, ele tem um registro de marca do nome iPhone. No caso, a Apple, né? A Apple tem um registro de marca do nome iPhone para aquele telefone. Mas ela também tem um registro de patente do celular iPhone, que lá vai estar dizendo, pormenorizado, quais são os detalhes daquele equipamento, o desenho industrial, os software e tudo mais. Então, o registro de patentes é algo mais aprofundado sobre determinado produto. Entendi. E a marca é sobre o nome, enfim, o brand daquilo ali. Exatamente. Massa, galera. Espero que você esteja gostando aí. Já vai
colocando aí o like, dá um joinha pra gente, para que a gente possa continuar produzindo mais materiais como esse. Luciano, eu acho que a galera já começou a entender, bacana aí. Agora, quais são os impactos? Os impactos, eu até fiz um briefzinho aqui, tava dando uma lida aqui. Qual é o impacto do Resiste Marca na empresa? Entendeu? Qual é esse impacto? O que é que isso aí realmente traz pra galera? Como impacta a empresa, a importância de se ter essa Resiste Marca? José, eu costumo falar que impacta em duas órbitas diferentes. Não só na parte financeira, como também na parte psicológica do empresário, né? Como nós estávamos falando, é difícil demais o empresário que tem problemas com registro de marcas. Ele não descansa direito. Quando está com a família, fica sempre pensando o que é que pode dar de errado, o que é que pode dar certo em uma eventual ação judicial, uma briga judicial, até mesmo uma briga administrativa junto do INPI. Então, essa parte de ganho psicológico, e só quem tem a sua marca registrada sabe a tranquilidade que é, né? Você vê uma empresa que tem o seu nome registrado, a sua marca registrada, vê o empresário que tem a marca registrada, você consegue observar organização, segurança, entendeu? Então, até a própria postura da empresa é diferente. Verdade. Então, eu costumo dizer que esse é um impacto invisível, mas muito visível, que é a parte psicológica, moral da instituição. E também tem a parte que impacta financeiramente, né? Você estando ali com o seu registro da marca, você não vai ter preocupações nem gastos financeiros com eventual pagamento de honorários advocatícios para se defender de uma ação judicial que você está sendo acionado por uso indevido de marca. Entendeu? A sua própria empresa, caso seja necessário vender, você pode fazer isso porque tem o registro dessa marca. E, a gente vê aí casos de empresas que aumentam o seu equity e consegue vender para outras empresas maiores simplesmente porque tem já o registro da marca. E outras empresas que não conseguem fazer isso porque ainda não tem esse registro. Então, são essas duas áreas que impactam bastante. Inclusive nessa avaliação de equity, aí você que está em casa, a gente traduzindo aí o equity é exatamente quanto vale a tua empresa. Então, se você quiser vender a empresa hoje, quanto é que vale a tua empresa? Porque é interessante que há uma cultura também brasileira, Luciano, que assim, quando você vende, o empresário vende a empresa, a galera acha que é porque a empresa quebrou. Não sei se você já passou por isso, mas assim, a galera sempre pensa muito. Não, vendi a empresa, aí a galera, tá quebrando, tá vendendo a empresa. Só que não, faz parte do jogo. Existe um jogo que é exatamente essa questão do equity, que é quanto vale a tua empresa. A empresa está num bom momento, você estruturou a tua empresa e agora você recebeu uma oferta por ela e você consegue fazer a venda dela. E aí você vai abrir um outro negócio, aí vai depender do contrato do equity, como foi, Sim. se você pode concorrer diretamente, se você vai passar 5 anos sem poder concorrer naquela mesma atividade, ou se você vai abrir um outro negócio. Mas só traduzindo para você que está em casa, o equity ela traz exatamente isso. É você saber o quanto vale em patrimônio ou em real aquela empresa que você começou lá na garagem da sua casa. O cara começou só com o sonho e a coragem. E aí agora a empresa cresceu e o cara recebeu uma proposta muito boa e aí você vai decidir, você decidiu vender a empresa. Isso chama-se equity. Agora, para você chegar nesse jogo, um dos pré-requisitos é exatamente existem marcas e patentes, porque senão você não consegue nem ter o preço dela adequado, porque o registro de marcas e patentes eleva o nível, né? E você também não consegue fazer parte da tramitação do processo que seria a venda. É verdade, José. É o que nós sempre falamos também para os empresários que nós fazemos a assessoria jurídica, né? Eu costumo dizer que uma boa organização da empresa, um procedimento a ser seguido por todos os funcionários, um contrato de trabalho bem delineado, contrato e quadro de carreiras da empresa. Isso tudo faz com que a empresa se valorize. E muitas vezes o empresário eles não querem fazer isso porque eu estou aqui atuando e aquele funcionário ele faz parte de uma ligação familiar.
é meu conhecido de longa data, e não preste atenção nesses detalhes que na cabeça deles serão gastos, né? Não investimentos. Não investimentos. E aí quando chega nesse momento que você fala de precisar vender, muitas vezes é por uma oportunidade de negócio. De negócio. Mas outras vezes é por necessidade. Sim. Né? E aí muitas vezes a gente vê, inclusive já presenciamos de empresas que se tivesse com toda a documentação, todo o procedimento, com um cronograma interno bem ajustado, valeria aí seus R$ 500.000, sendo ofertado um preço bem abaixo disso, justamente por ausência de registro de marca, por ausência de um roteiro e um cronograma interno da própria instituição. Esse é interessante tocar nesse tema, falar sobre equity, porque você que é empresário, você pode ter os seus rendimentos sendo retirados da empresa através de um prolabore, através de uma distribuição de lucro, ou até mesmo a parte do equity, que seria esse momento final, que é a venda. Aí lembrando, né, o prolabore é como se fosse seu rendimento tirado ali mensalmente da empresa, só que sobre ele incide INSS, ou seja, é tributado. A distribuição de lucro, pega essa dica, a distribuição de lucro ela é isenta de imposto. Então se você faz a sua distribuição de lucro através da contabilidade, você já não vai pagar imposto sobre isso, entendeu? E o equity, José? O equity é o momento da venda, é o ápice, quando você realmente, como o Luciano bem falou aqui, você começou a empresa com um sonho e coragem, a empresa valia 500 mil, você está todo documentado e quer vender, cara, tu transformou a tua empresa, que começou com um sonho, em um negócio de 500 mil reais, que dá para você fazer outros negócios, crescer e vender novamente, e assim, tem pessoas que vivem assim. Ou doar o valor, né? Ou doar o valor, né? Para quem quiser, verdade, faz parte do jogo. E aí, meu amigo, deixa eu te perguntar uma outra coisa, eu tinha colocado uma pergunta aqui, dentro desse aspecto, como é que funciona essa questão o que é o direito de precedência? Eu acho que isso aí também é uma pergunta que a galera pode se fazer ali. E o que é? Certo. Existe uma lei específica, né, sobre os registros de marcas. E nessa lei, a grosso modo, por assim dizer, aquelas pessoas, José, aquelas empresas que utilizam aquele nome de forma já há 6 meses de boa fé, ela tem precedência pelo registro em detrimento de outra empresa que esteja querendo fazer o registro. Eu falei aqui para você que naquele procedimento que é feito pelo INPI, primeiro é feita uma análise formal, né? Quando é feita aquela análise formal, o próprio INPI, ele lança na revista do INPI um despacho para todo mundo do Brasil que queira tomar conhecimento que a empresa A está querendo fazer o registro dela, daquele nome. E aí, você que já tem aquele nome, empresa A, vendo que tem outra pessoa que está fazendo aquele registro, você tem o direito de precedência em detrimento daquela. Aí você vai apresentar impugnação àquele registro, dizendo que não, eles não devem registrar porque eu já utilizo esse nome de forma precedente há mais de 6 meses. Essa é a forma mais tranquila e correta de se fazer a utilização do direito de precedência. Esse direito também pode ser utilizado de forma judicial. Nós temos um caso específico no escritório que o cliente recebeu a notificação do oficial de justiça para deixar de utilizar a marca no prazo de 5 dias. Essa marca ele já utilizava há mais de 6 meses. Caraca. E sob pena de multa diária, né? E aí ele chegou para a gente agoniado, o que é que faria e etc. Não tem o que fazer. Apresentamos os esclarecimentos no processo judicial, o juiz não acatou, a gente precisou entrar com um agravo de instrumento para o tribunal e no tribunal nós apresentamos, né, os meios que mostrava que ele utilizava realmente a marca há mais de 6 meses antes do depósito daquela outra empresa que já havia tido o registro da marca, e aí o desembargador concedeu o direito, suspendendo a decisão judicial, concedeu o direito dele utilizar a marca que ele já estava usando há mais de 6 meses, que a gente conseguiu provar por meio de imagens, publicidade em Instagram, notas fiscais e etc., até o fim do processo. Agora veja, o direito de precedência, ele não vai lhe assegurar o fato de você utilizar esse nome realmente. Entendi. Entendeu? Uma das preocupações e uma das coisas que a gente mais escuta, sem querer me alongar mais nessa questão, mas um ponto interessante. Não, fica à vontade.
uma das coisas que a gente mais escuta no registro de marca. Cara, você precisa registrar a sua marca. Aí o empresário diz o quê? Não, mas eu já utilizo há muito tempo. Qualquer coisa, se alguém quiser registrar, eu vou lá, provo que já utiliza há bastante tempo e está tudo certo. Não necessariamente. Não necessariamente. Se uma pessoa registrar o nome daquela empresa, depois que ela recebe o certificado, se passar ali 6 meses, ou seja, 180 dias, você não pode mais impugnar aquele registro daquela pessoa. Então, assim, qualquer empresa de contabilidade no Brasil registra o nome J. Barros Contabilidade. Se você não tiver esse registro e você não viu que se passou 6 meses daquele registro, você não pode mais impugnar aquele registro. Você vai ter que ter o trabalho de entrar com uma ação judicial na Justiça Federal, ter gastos com advogado, com honorários advocatícios, tempo psicológico que eu falei, para ver a possibilidade de reverter isso aí. Que a gente tem visto quase que impossível acontecer, se você não conseguir provar que aquela pessoa registrou de má fé. Se ela registrou de má fé, passou aí mais de 6 meses, você não tem como mais anular aquele registro que ela fez. Entendeu? Então, o fato de você utilizar há anos não significa que é só você chegar, provar que utilizava essa marca há anos e aí ter o direito de continuar usando. Massa. Galera, você que tá em casa, eu acho que essa dica aí foi sensacional, porque às vezes a gente realmente pensa dessa forma, né? Não, pô, eu tenho tantos anos já de empresa, então acaba que eu não preciso registrar, tô publicando aqui no Instagram e tal. Claro que eu acho que a publicação por si só, como você falou, as notas fiscais, elas podem até ser utilizadas como prova, sim, mas não é um direito garantido, né, que realmente aquilo ali a gente consiga provar. José, e o processo judicial é um processo que já demora tanto. Uma coisa que você deveria evitar, pagando pouco e já registrando, começando pelo começo, né? Você vai ter uma dor de cabeça por anos e anos e não se sabe como se vai resolver no âmbito judicial. Verdade. É porque o âmbito judicial, principalmente no cenário brasileiro, acho que você há de concordar comigo, é tudo muito complexo, né? E também tudo muito improvável. Às vezes você pega situações em que você acha que tá tudo ok, mas nem sempre tá. E às vezes o cara perde uma causa que achava que tava ganho, né? Às vezes o cara ganha uma causa que achava que não ganharia. É algo... E o tempo percorrido sempre é muito extenso, né? Os meus filhos agradecem por isso. Porque boa, já imaginou se não existisse a complexidade? Se o processo fosse rápido demais, a burocracia, né? Não precisava de advogado, não precisava de contador. Verdade. Eu vejo assim que realmente essa parte, ela facilita, gera novos negócios, mas essa complexidade da legislação brasileira, inclusive assim, tipo a complexidade, quando eu digo, até mesmo na quantidade de leis, né? É tanta lei que o cara gerenciar, é tanta coisa que às vezes... E contraditórias entre si. Demais, muito contraditório entre si. Você pega o texto bíblico, por exemplo, você pega a Bíblia, quem é cristão aí, você pega a Bíblia, né? Você vê ali vários livros, 66 livros, escritos em períodos diferentes, mas há uma continuidade e não há essa questão de controvérsia, né? Não é conflitos, né? E tal. Aí você pega uma legislação dessa, é complicado. O cara... vai ver é por causa dos autores, né? O autor das leis e o autor da Bíblia. Verdade, completamente diferentes, né? É verdade. Informa a essência. Sem querer expressar nenhum juízo de valor. Verdade, mas você tocou num ponto realmente muito importante. Meu irmão, e como é que funciona esse processo judicial envolvendo o registro de marcas, né? Você explicou mais ou menos o tempo percorrido, mas eu queria agora fazer o processo inverso. A gente falou muito, para quem está em casa, que tem a empresa e não registrou. Sim. E agora, se eu tenho a J. Barros Contabilidade registrada e o cara foi lá e tá tentando registrar o mesmo nome, como é que eu me defendo? Qual é certo. Agora o inverso? Veja, aí eu volto para a questão da burocracia que nós estávamos falando. É tudo muito burocrático para você descobrir se alguém está utilizando o seu nome ou está querendo registrar o seu nome, que já está registrado, né? Para você imaginar, a forma pelo qual o INPI traz publicidade para sua empresa que já está registrada, de que alguém está tentando registrar ou de que alguém está intencionando fazer esse registro, fazendo a busca, é por meio da revista do INPI. Essa revista ela é publicada uma vez por semana
em formato PDF no site e você tem por obrigação de acompanhar as publicações, despachos sobre a sua marca lá naquela revista. Agora imagina, toda semana você fazer a pesquisa no PDF até terminar o tempo que é de 10 anos do seu registro. É impossível. É loucura. Né? Então, assim, você precisa, é o único meio, o INPI ele não manda e-mail para ninguém, ele não faz ligações, mas é o único meio oficial que eles utilizam para se comunicar, por meio da revista. Então, como normalmente ninguém faz o acompanhamento dessa revista, você normalmente se surpreende com uma notificação ou pedindo para que pare de se utilizar esse nome, porque alguém já está com esse nome registrado, ou o inverso. Ou o cliente ele está já com o nome registrado e tem uma outra pessoa que está querendo registrar, ou então simplesmente abriu a empresa com aquele nome, ou nome parecido. Veja bem, não precisa, Jussier, necessariamente ser o mesmo nome. Só basta ter fonética idêntica. Entendi. Entendeu? Então, assim, um caso específico que temos no escritório. Não importa para o INPI se a sua marca é Magro Veículos ou Mago Veículos. Sem o R ou com o R. O que importa é a fonética. Se para o consumidor final traz confusão, complicação, se dá para confundir entre a empresa, é proibido de acordo com o registro de marca. Mas voltando para a questão judicial. Foi acionado judicial, normalmente quem entra já é quem tem um registro. Depois que é acionado judicial, o juiz já despacha, mandando a empresa infratora se abster de utilizar esse nome no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária. Caramba. Então, assim... Pressão. Você tem que se virar, por assim dizer, nos 30 para derrubar essa decisão judicial. Se você não conseguir derrubar essa decisão judicial, você vai ter que cumprir a ordem judicial e se abster de utilizar. Tirar placa da empresa, tirar toda a parte de identificação visual do Instagram, o WhatsApp, seja lá o que for, até o processo ser resolvido. Normalmente esse processo judicial depende, claro, de tribunal para tribunal, de estado para estado, mas normalmente dura aí cerca de 2 anos, 3 anos, entre defesas, impugnações, recursos, até que se chegue um denominador comum. Essa é a parte judicial de defesa ou acusação na justiça. Isso eu digo para quando tem algo judicial acontecendo. Agora, também de forma judicial, existe a possibilidade de você entrar com um processo judicial desta feita na Justiça Federal, pedindo a anulação de algum eventual registro que foi feito da marca. Volta para aquele exemplo. Você está utilizando J. Barros Contabilidade já há bastante tempo, tem como comprovar legalmente, e aí alguém começou a utilizar esse nome, registrou esse nome. Você não viu, porque não tem como ver, porque foi publicado na revista. E você não acompanha, obviamente, isso. Passou-se depois do registro que aquela pessoa fez, mais de 6 meses, você não vai ter mais direito ao direito de precedência, você vai ter que entrar com ação judicial na Justiça Federal, que demora o dobro da estadual, para anular aquele registro que foi feito porque foi feito de má fé. Se você não conseguir provar que aquela pessoa sabia que você existia, que começou a utilizar aquele nome de má fé, querendo roubar os seus clientes, dificilmente você vai conseguir anular aquele registro. Caraca. E aí tem que mudar o nome da empresa, mudar tudo. Sim, tem que mudar o nome da empresa, independentemente se essa empresa tem um nome que é vinculado emocionalmente a você, independentemente se é o seu nome
Verdade. seu sobrenome. Exato. Né? A gente tem o caso muito famoso de forma mundial, que é o caso da filha de Muhammad Ali. Né? O boxeador, né? Exatamente. Sei quem é. Tem a filha dele, que, pelo que a gente sabe, não sei se é verdade, conseguiu maiores feitos do que o próprio pai, que foi de nunca ter perdido uma luta. Ela tem o sobrenome Ali, né? E ela não pode utilizar o seu próprio sobrenome, porque existe uma empresa que é detentora dos direitos da marca Muhammad Ali Express. Então, assim, ela não pode utilizar o seu próprio sobrenome Ali se for para vender qualquer coisa na área esportiva, sendo o seu próprio nome, porque já existe um registro de marca. Né? Isso que eu falo em âmbito mundial. Nós temos também, não sei se você vai adentrar nesse ponto, de uma questão muito interessante em âmbito nacional, famoso, que a gente não sabe ainda como que vai se concluir, que é o caso de Ivete Sangalo com o grupo Clarear. Né? Não sei se você conhece o grupo Clarear, eu não conhecia antes de saber desses fatos, mas é uma empresa do ramo de música, eventos, de pagode. Eles têm o registro da marca Grupo Clarear. E Ivete Sangalo está para começar agora uma turnê em outubro desse ano, com o seguinte dizer: Ivete clareou. Ou seja, há a confusão entre Grupo Clarear, que pode se confundir com Ivete clareou. Caramba. A produtora de Ivete tentou registrar a turnê no INPI como Ivete clareou, não conseguiu, porque o Grupo Clarear, ou Grupo Clareou, já tinha o poder, já tinha o registro de uso exclusivo daquela marca e impugnou, informando que realmente pode trazer confusão às pessoas de acharem que a turnê de Ivete Sangalo tinha alguma coisa a ver com o Grupo Clareou. Entendeu? Então, assim, existe ainda uma briga, como eu disse, essa questão do INPI demora bastante, são poucos técnicos para analisar tudo isso, mas o fato é que ela já começou a vender os ingressos da turnê com o nome Ivete clareou e etc, e não se sabe como é que vai se resolver daqui para frente. Caramba, super interessante isso aí, porque realmente traz pra gente, empresário, né, essa ideia de que a gente precisa realmente organizar a casa, né? Às vezes a gente vai organizando ao longo do caminho e você nunca sabe a proporção que você vai tomar, né? Por exemplo, o dono da Amazon não sabia que a Amazon seria o que é, né? O dono da Apple lá, como a gente tava falando ainda há pouco, eu não sei se a gente trouxe para mesa esse ponto sobre a diferença entre RM e RE, a gente falou, não foi sobre? Sim. E a gente nunca sabe a proporção que a J Barros Contabilidade vai tomar, pode tomar, que a sua empresa pode tomar, e aí, às vezes a gente deixa para registrar isso lá na frente, né? Então, você que está em casa, já pega essa dica aí para que você não tenha uma surpresa negativa, né? E acaba tendo que gastar mais. Realmente é algo que tem que ser feito, José, bem no início, né? Bem no início, porque quando você vai abrir empresa, a primeira coisa que você pensa é o nome. Exato. E se você não tem a titularidade daquele nome, você não tem a empresa, por assim dizer, né? Entendi. É isso. Ô, meu amigo, e sobre essa questão de... Porque tem também aquela parte do registro de alto renome, né? E o que seria isso, alto renome, para a galera poder entender? José, veja, você não pode fazer o registro de determinado nome na mesma classificação, certo? Ou seja, você tem J Barros Contabilidade, voltada para o ramo, por assim dizer, classificação de contabilidade. Perfeito. Né? Então, pode acontecer de ter J Barros Esportes. Entendi. Ou seja, é outra classificação, não tem nada a ver com a parte de contábil, né? Essa análise é feita de forma bem minuciosa por parte do técnico do INPI, quando ele vai analisar aquela parte de mérito que eu falei naquela fase. No entanto, tem algumas marcas que ela tem já o registro de alto renome, que mesmo sendo em classificações distintas, elas não podem ser registradas por uma outra pessoa. Por exemplo, eu não posso abrir Coca-Cola Contabilidade. Entendi. Por quê? Porque a Coca-Cola já tem o registro da marca Coca-Cola e ela tem um alto renome.
Entende? São classificações diferentes, mas por ela já ter um alto renome, Coca-Cola, Nike e Adidas, esses nomes que já têm um alto renome, mesmo sendo de classificações diferentes, eu não posso fazer o registro desse nome para minha empresa. Cara, sensacional isso aí. Eu acho que para você que tá em casa ficou mais uma dica. Talvez você não tivesse ainda, que a gente escuta muito sobre marcas e patentes, né? Mas esse alto renome eu acho que é algo que a galera também não conhecia tanto, não tem essa, talvez não tivesse essa noção. São muitos detalhes. Não é algo muito simples para o empresário, né? Além desse detalhe, existe também a forma com que você faz o registro, se você faz o registro nominal ou simbólico, até mesmo as cores. Você, por exemplo, tem como fazer no formato escala de cinza ou em cores. Isso tinha até anotado isso aí mesmo. Isso tudo influencia, né? Porque pode acontecer, meu amigo, por exemplo, a Nike. Vamos trazer o exemplo da Nike. Ela tem o registro da marca em cores. Significa que ela pode utilizar no seu blend, na sua atividade comercial normal, no seu marketing, o símbolo da Nike de várias cores. E tá tudo bem. Agora, se ela tivesse só registrado em escala de cinza, ou seja, preto e derivados, naquela escala de cinza, e no dia a dia ela utiliza como utiliza as cores, o símbolo da Nike por meio das cores, seria um problema porque poderia vir outra empresa e registrar o símbolo da Nike em cores. Entendi. E aí pedir para que ela se abstenha, a própria Nike se abstenha de utilizar os símbolos da Nike em cores. E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, você pode... Tem a questão do alto renome que a gente está conversando, tem a questão de você registrar nominal, o símbolo, mista, nominal com símbolo, com cores em escala de cinza. Então, assim, são vários detalhes que você vai alimentando naquele processo do INPI, na parte de solicitação do registro, que você vai ter que ter uma expertise da classificação para não fazer nada de errado, porque você só vai descobrir quando isso está de errado um ano e meio depois. Verdade. Entendeu? E aí já é dor de cabeça. Sim, aí você vai ter que, se der errado, vai ter que voltar. E outra, se depois de um ano e meio der errado, e outra pessoa registrar depois disso, você não pode mais alegar boa fé. Entendi. Porque você tentou registrar e não conseguiu. Entendi. Luciano, eu acho que a galera também tá curtindo, a gente já tá indo pro final. Eu queria fazer umas duas últimas perguntas, meu amigo. O tempo passa muito rápido, né? A gente se programou tanto para estar aqui hoje e hoje foi tão rápido. Eu queria fazer duas perguntas. Essa questão de registrar a marca, a importância você já explicou, né? Mas só pode registrar a marca, só é interessante para quem é grande ou a gente sendo pequenininho pode registrar? A dúvida da galera que está em casa, por exemplo. Eu penso o seguinte, José, quem é pequeno e abre uma empresa, ele sempre tem o sonho de ser grande, né? E para você ser grande, você necessita ter um mínimo de organização. Show! Na verdade, eu falei no início, você percebe que é uma postura diferente do profissional que tem a sua marca registrada. Você percebe que é um comportamento diferente, é uma organização de um profissional e não um amador que está ali fazendo uma atividade qualquer de todo jeito, né? Então, a gente pensa que uma das primeiras coisas para que você faça, antes mesmo do início da operação, é fazer a pesquisa de viabilidade do registro dessa marca. Como eu disse, esse procedimento junto ao NPI dura um ano e meio, não tem como você ter o registro logo, rápido, porque tem que respeitar esse procedimento. Mas você precisa, no mínimo, fazer inicialmente a pesquisa de viabilidade, porque você faz tanto estudo para descobrir o seu nome, o nome que você quer dar para aquela empresa. E pouco importa se você fez o estudo ou não. Às vezes você bota até o seu próprio nome. Verdade. Até o seu próprio nome você coloca naquela instituição e não sabe que não pode, né? Não sabe que lá na frente pode ter algum problema que vai inviabilizar. Então, assim, respondendo bem objetivamente a sua pergunta,
O registro de marca para empresas grandes ou pequenas precisam ser feitos antes do início da operação, já no início. Massa. Então você aí, ó, que é microempreendedor individual, uma empresa do Simples Nacional, uma empresa maior, ou está só começando a empresa, você está apenas começando a empresa. Veja isso, pensa com carinho, porque registrar a marca não é luxo, é realmente algo que é extremamente importante, até para que você não venha ter dor de cabeça futuramente. Meu amigo, e assim, eu tive uma experiência negativa lá no escritório, a gente estava até conversando sobre isso, porque existe também essa questão de golpes, né? Existe às vezes muito golpes que a galera tenta aplicar. Por exemplo, eu já tive vários clientes que foram coagidos, pressionados. Olha, é porque chegou uma notificação aqui, você tem que fazer o seu registro de marca agora, senão você vai ter que pagar tanto tal. E às vezes nem era isso, às vezes é o cara tentando vender o serviço, usando uma abordagem muito opressora ali, de repente. E pode ser também que houvesse realmente essa demanda judicial, mas estranhamento nunca chega depois, então a gente andou pelo viés que fosse realmente um golpe e o cara estava tentando usar de uma pressão psicológica para que a galera pudesse registrar. Então a gente ficou lá no escritório com essa impressão um pouco negativa. Teve um cliente que topou fazer, fez o registro e depois de um tempo ele precisou pagar umas coisas que não estavam no contrato. Na realidade não estava em letras maiores, estava em letras de rodapé e o cara se complicou um pouquinho. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Existe realmente essa questão de golpes, existem pessoas que tentam utilizar dessa forma para poder pressionar o cliente a registrar a marca? Existe bastante, José. Eu costumo separar da seguinte forma: existem as empresas que realmente estão aplicando golpe, ou seja, fazendo algo ilegal, e existem também aquelas empresas que se utilizam de alguns meios não tão morais para oferecer o seu próprio produto, né? E normalmente são as mesmas empresas. Entendi. Né? O que acontece? Nós temos notícias realmente de que vários empresários eles recebem notificação por e-mail, muitas vezes ligação, dizendo que tem uma outra empresa que está tentando fazer o registro daquela marca, daquela empresa, junto ao INPI. Veja, o único meio pelo qual o INPI se comunica com a sociedade, por assim dizer, com os seus... as pessoas que estão ligadas a ele, é por meio da revista. Então, não manda e-mail, não manda boleto para pagamento por telefone, por e-mail ou por qualquer outro meio que seja. Os únicos pagamentos que são feitos ao NPI são por meio de GRU. Então, assim, é você quem vai lá, você quem tira GRU para fazer o pagamento, entendeu? E outra, não tem como essas empresas que fazem a ligação dizendo que tem alguém querendo fazer o registro ter esse tipo de conhecimento. Por quê? Quando nós fazemos a pesquisa prévia junto ao NPI, não existe um banco de dados informando lá no NPI que foi feita uma pesquisa prévia desse nome específico. O que existe é o quê? A informação de que tem alguém que já solicitou o registro. Ou seja, já passou da busca prévia para fazer aquele registro. Então, assim, se existe alguém, alguma outra empresa, que já solicitou o registro e tem uma empresa ligando para você, empresário, dizendo que tem alguém que está tentando fazer o registro para ali oferecer o produto do registro da marca, já está errado, porque aquela empresa já está com direito de preferência com o processo do NPI correndo. Não é verdade? É verdade. Então, assim, são falsários, realmente. Agora veja uma coisa interessante, José. Nós temos no Brasil, em 2024, cerca de 4 milhões e 200 e poucas mil empresas abertas. Portanto, que precisam registrar a marca, por assim dizer. Aqui eu estou excluindo aquelas pessoas que nem abriram, estão na informalidade ainda, né? Sendo que no registro, no INPI, foi catalogado, no ano de 2024, cerca de apenas 200 e poucos mil marcas registradas. Então veja a imensidão de empresas que esses falsários têm para aplicar o golpe. Normalmente, o que é que a gente percebe? Eles fazem uma pesquisa de mercado, verificam a existência daquelas empresas naqueles determinados locais, busca o contato, e-mail, ou telefone, seja lá o que for, e entra em contato oferecendo o serviço. E aí
pressionando dessa forma que você Sim. falou. E aí o que acontece? Normalmente o empresário, ele cai nessa pressão e realmente fecha com aquela empresa e aquela empresa faz o registro. Entendeu? Porque não existia nenhuma outra empresa tentando fazer o registro. Ela ofereceu de forma imoral o serviço, aquela empresa contratou o serviço e a empresa falsária faz o registro. A fraude vem depois que essa própria empresa que fez o registro da empresa cliente sua continua mandando boletos de pagamento, continua fazendo cobranças que não tem nada a ver com o INPI ou com aquele contrato de prestação de serviço que foi pactuado. Entendi. Então, assim, é uma coisa bem complicada. Normalmente não tem como se resolver, né? Alguns clientes nossos, quando a gente entrega o certificado de registro, a gente diz, olha, vai chegar um e-mail para você dizendo que você precisa pagar um boleto X para manter o registro por 10 anos. Não acredite, é fraude. Entendeu? Porque é certo, quando tem o certificado de registro, depois de correr todo o prazo do NPI, esses falsários têm conhecimento desse registro. E, mano, é como se fosse assim, aquela senhorinha que se aposentou do INSS, que assim que se aposenta, antes de chegar a carta de concessão na casa dela, o banco liga, olha, nós ficamos sabendo do seu benefício, estamos abrindo uma linha de crédito para a senhora pegar o empréstimo. Entendi. É impressionante. Entendi. E já é líquido e certo de acontecer, né? É, quase que certo. Pessoal, então estamos caminhando para o final. Queria agradecer, meu amigo, mais uma vez aí a sua disponibilidade em ter vindo. Queria dizer que o Lucre Mais está de portas abertas. A gente pode conversar sobre vários outros assuntos depois. Assessoria empresarial é um tema muito vasto aí. A gente pode estar ajudando a galera que está em casa de infinitas formas. Então queria agradecer demais, Luciano, você ter vindo aqui. Ô, meu irmão, a gente que agradece, Deus abençoe e estamos juntos e as ordens para o que daí vier. Massa, massa. Galera, espero que você tenha gostado desse episódio e queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, a Reuel Pet Shop, Quintal da Cícera, a J Barros Contabilidade, Mateus Importes, que tem vestido a camisa aqui, tem nos apoiado. Então você que quer colocar a tua marca aqui também, que quer nos ajudar, não é algo... sempre eu digo uma coisa, sabe, Luciano? Eu comecei o podcast com aquela ideia de um contador realmente que queria entregar mais ao cliente, entendeu? Além de uma contabilidade tradicional, a gente tem uma mesa, um bate-papo que a gente vai estar agregando conhecimento, expandindo aí para a galera que está em casa, podendo consumir esse conteúdo de alta qualidade, que foi o que você fez hoje aqui. Hoje você deu uma aula para a galera poder aprender sobre isso sem precisar nem gastar. Que a internet hoje ela traz essa possibilidade. Agora, claro, o meu cliente que está lá na ponta, ele não gasta porque ele assiste gratuitamente, mas a gente que vestiu a camisa e começou esse projeto, a gente paga para que ele aconteça e graças a Deus, Deus tem colocado parceiros aí que têm dividido esse peso comigo. Então, se você quer ser um desses parceiros, entre em contato conosco, fala aí no meu direct, manda um arroba lá, @José Barros, fala comigo para que a gente possa te passar as informações e tua marca tá ali sendo divulgada. Toque Suave aí, um cliente nosso de longa data, e a sua marca está aqui conosco sendo divulgada e as pessoas poderem assistir e conhecer mais sobre cada apoio desse. José, eu quero fazer aqui uma parceria com você. Eu não conversei com você, a gente não falou sobre isso. Olha aí, pessoal. Mas olha, para os seus clientes, pode ser por meio de você ou entrando em contato diretamente com a gente por algum meio que você vai disponibilizar para eles. Perfeito. Nós estamos aqui com o escritório com a porta aberta para fazer a questão da pesquisa de viabilidade do registro de marca, de forma gratuita. Tá? Show, a gente faz para os seus clientes só informar, dizer que veio por meio de J Barros Contabilidade, etc. Que a gente faz essa pesquisa de viabilidade do registro para saber se ele pode ou não fazer o registro da marca que ele muitas vezes pode estar utilizando há anos. Exato. Pessoal, então assim, agora eu queria dizer que você pode vir mais vezes, inclusive, depois dessa aí, né? Pessoal, mas brincadeiras à parte, realmente, manda um direct lá. Então eu vou fazer essa ponte entre a sua empresa e o escritório do meu amigo, para que a gente consiga realmente fazer essa consulta, já que vai ser gratuita. Então manda lá o teu nome, manda o nome da tua empresa para que a gente possa consultar. E a partir dali você vê a melhor alternativa. Ele com certeza vai olhar de forma analítica e com carinho para ajudar a tua empresa aí a você trabalhar de forma
tranquila. Olha, tranquilidade não tem preço. Existe de marca, não é luxo, é sobrevivência. Então pega essa dica aí, pega esse episódio de hoje e vamos que vamos, beleza? Luciano, quer dizer mais alguma coisa? Me diga sua rede social pra galera seguir aí. A gente utiliza a rede pessoal, né? Perfeito. Paulo Luciano NS. Você pode adentrar, a gente sempre está compartilhando sobre o mundo do direito. A gente também fala sobre questões de registro de marca, assessoria jurídica trabalhista no geral, regularização de imóveis. Então, esses pontos, você entra lá no Instagram, nos segue e vai estar sempre sendo atualizado sobre isso. Massa, galera. Então pega a dica, vai lá, segue o Luciano. Diz que conheceu através aqui da J Barros Contabilidade. Ele vai fazer essa consulta prévia gratuitamente. Ou fala conosco aqui do escritório. Luciano é um parceiro e a gente vai estar startando esse negócio dentro do escritório de contabilidade. Vamos fazer a parceria dessa forma. Acho que a gente vai colocar lá, oferecer como serviço da contabilidade. Quem quiser entrar e já quiser registrar a marca no processo de abertura, a gente já faz isso aí, cara. Eu acho que vai ficar massa. Gostasse? Show de bola. Então vamos lá. Parceria é isso, meu amigo. Tamo junto. Cara, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Se inscrevem aí, manda esse episódio pra galera, ativa as notificações. Às vezes, eu sempre digo isso nos episódios, às vezes a gente ajuda tantas pessoas que são grandes, que estão lá fora, e às vezes a gente tá aqui pertinho, oferecendo um conteúdo gratuitamente, toda quarta-feira, às 20 horas, no mesmo bate local, no mesmo bate horário. Então aqui no canal, no YouTube, Lucre Mais, é só você acessar que vai ter um episódio novo pra você. Beleza? Então Deus abençoe e até mais.